professores lutam bastante para a implementação do curso de pós-graduação aqui, em Rio Claro, de Educação Informática. Ele atuou como administrador, chefe de departamento, diretor do instituto, do IGCE, né? Ele fez muitas coisas. O professor Irineu esteve sempre de mãos dadas conosco. Pessoalmente, eu, Miriam, sou muito grata por ter compartilhado a maior parte de minha existência com ele. Foi meu professor no primeiro ano de graduação, lá no início da década de 80. E desde então, nunca deixamos de nos falar. Ele me acompanhou, orientou, torceu muito por mim, tanto do ponto de vista profissional, quanto do ponto de vista pessoal. Acompanhou todas as minhas coisas importantes de minha vida, os meus filhos. Eu me lembro quando vocês foram prestar vestibular, que ele compartilhava, olha, eu estou lá, acompanhando, e eu achava aquilo muito estranho. Depois, quando os meus filhos foram prestar vestibular, eu falava, nossa, fui lá contar para ele. Ele também acompanhou muito o sucesso dos meus filhos, porque ele gostava, né? E a gente conversava sobre bichos, conversava sobre matemática, conversava sobre tudo. Como foi bom contar com sua experiência e com seu acolhimento. Então, uma pessoa que deixa muitas saudades. Esta homenagem de hoje é para ele, para os familiares e para todos nós aqui que gostamos muito do Irineu. Eu agradeço pela presença e agora nós vamos passar a palavra para o Gustavo, que ele vai fazer uma apresentação, e depois nós teremos um plantio de árvore, onde as pessoas terão a oportunidade de falar alguma coisa sobre ele. Tá? Muito obrigada. Sem microfone, melhor para todo mundo ouvir, como é que está aqui? Tudo bem? Bom, então, agradecer as palavras da professora Miriam, todo mundo aqui conhece. E, bom, preparei um texto, não vou dizer para mais isso também, sempre me preparar antes. E preparei algumas fotos, que aí vocês vão vendo aí, né? Vocês acharam que acharam sozinho aqui, né? Bom, então vocês vão ver aí enquanto eu leio aqui. Então eu gostaria de começar com agradecimentos e gostaria de iniciar essa apresentação expressando minha gratidão pelo convite feito pelo professor Roger e também a toda a organização do Seminário de Matemática e de Educação Matemática. Eu posso adiantar que, enquanto aluno de mestrado e doutorado aqui nesse programa, eu passei boas tardes de terça-feira nesse auditório, acompanhando palestras de professores e exposições das pesquisas dos colegas. Por isso, reforço a importância desse momento, por sua tradição e significado, mas ainda pela circunstância, pelos personagens e por toda a sua história. Eu agradeço também a todos que se disponibilizaram a estar aqui agora para compartilhar essa ocasião. Bom, queria explicar um pouco a respeito do título dessa apresentação. Cabem aqui algumas palavras de esclarecimento do título da apresentação. Afinal, desde 2010, o professor Irineu de Cudo, de quem falaremos hoje, compartilhou seus conhecimentos da língua e da cultura grega com um pequeno grupo de interessados. Então, uma forma de homenagear é honrar os conhecimentos adquiridos e levá-los adiante. Bom, kalos tekai agathos é um sintagma do grego antigo. Mas, por sua vez, o que é um sintagma? Segundo o dicionário, um sintagma é, abre aspas,
um conjunto de palavras subordinadas a um núcleo e que formam um constituinte da frase. Fecha aspas. Portanto, a expressão kalos tekaragatos significa literalmente bom e belo, ou ainda nobre e valoroso. É usada para designar a excelência própria da ética arcaica. Para compreender essas palavras, vamos ver alguns de seus usos na cultura grega. Bom, o historiador Xenofonte colocou essa expressão na boca de Sócrates, na sua obra Memoráveis, livro 1, capítulo 6, nas linhas 13 e 14, para diferenciar o filósofo do sofista. Este, o sofista, coloca o seu saber à disposição de quem pode pagar, ao passo que aquele, o filósofo, abre aspas, tem boa índole e ensina o que tem de bom, cumprindo assim o dever de um cidadão e cavalheiro. Platão, que dispensa apresentações, descreveu o jovem Teteto como kalon tekaragaton, já no início do diálogo do mesmo nome, o diálogo Teteto, em 142 B7. Essa caracterização parece mais alinhada a um sentido intelectual, uma vez que Sócrates demonstra no texto admiração à sagacidade de Teteto. Alguns intérpretes questionam se Teteto não representaria um modelo de educação, ou melhor dizendo, a paideia grega, considerada por Platão a melhor, e descrita no livro 7 da República. Bom, para terminar essa explicação, o título, temos a palavra filós, que significa amigo, portanto, kalos, tekaragatos, filós, nada mais quer dizer do que nobre e valoroso amigo. Bom, depois eu falo encontrando o caminho. Aproveito a oportunidade para relatar algo que acredito que todo aluno desse programa de pós-graduação tem que responder em algum momento. Como você veio parar em Rio Claro? Bem, a história da minha trajetória até chegar aqui começa em meados do ano de 2007, na cidade vizinha aqui, São Carlos. Era eu aluno no curso de matemática, do Instituto de Ciências Matemáticas e Computações da USP, e minha orientadora de iniciação científica, professora Renata Meneghetto, nós estávamos presenciando aqui, me questionou se eu tinha escolhido um rumo para depois da minha graduação. Bom, na ocasião eu disse para ela que gostava muito dessa intersecção entre história e filosofia da matemática. E, na inocência natural de um aluno de graduação, perguntei se era possível continuar me especializando nessa área. Em tempo, a professora Renata foi quem ministrou tanto a disciplina de História, quanto a de Filosofia da Matemática, quando eu os cursei. Elas foram para mim uma experiência decisiva, daquelas que nos trazem um sentimento de descoberta de si mesmo. E as notas que constam no meu histórico escolar são testemunho de como eu estudei muito mais aquelas duas disciplinas do que as outras em seus respectivos semestres. Mas voltando à minha conversa com a professora Renata, com um certo orgulho, ela me respondeu que sim, que era possível continuar os estudos nessa área. E digo orgulho porque gosto de pensar que ela deve ter ficado feliz em trazer mais um aluno para essa região do inquérito, expressão essa que eu fui aprender depois aqui na Unesp. Bom, a Renata complementou, afirmando conhecer a pessoa mais indicada para me orientar. Foi então desse modo que o nome do professor Irineu Bicudo foi apresentado a mim. Bom, então agora eu vou falar da ocasião, quando eu cheguei aqui. A professora Renata, então, me propôs vir a Rio Claro com ela um dia para conhecer o professor Irineu. Convite aceito, conheci-o na ocasião de uma banca de um de seus orientandos, eu não me lembro agora qual. Sei que a Renata foi membro dessa banca. Com seu jeito sério, ele me recebeu, conversamos um pouco, e a mensagem dele para mim basicamente foi: inscreva-se no processo seletivo, passe nas provas e então conversamos. Foi isso. Bom, isso aconteceu no primeiro semestre de 2007. Desse modo, teve início uma relação de aprendizados constantes que ultrapassou os 2 anos de mestrado, os 4 anos de doutorado e mais 3 de pós-doutorado. Durante todo esse período, pude verificar bem de perto a paixão do professor Irineu pelos livros. O saudoso intelectual e também bibliófilo, Humberto Eco, certa vez disse que livros sempre falam de outros livros. E cada história conta uma história que já foi contada.
Quando alguém se questiona do que é leitura intelectual, a resposta é de livros. Uma outra pergunta muito comum, e que eu ouvi muitas vezes na campanha do professor Irineu, é se uma pessoa de fato lê tudo que ela compra. A resposta sempre foi um sonoro não. É óbvio que não, óbvio. Mas não parava por aí a resposta. Porque sempre foi mais importante não deixar a conversa terminar, né, com o interlocutor tendo aquela sensação de inconformismo. Como alguém que não se resigna à ideia de uma pessoa que possui algo que ela não irá usufruir. Verdade seja dita, há pessoas que adquirem livros para enfeitar estantes e impressionar visitas. Mas basta uma troca simples de palavras para descobrir se estamos diante de uma delas. Quem teve o privilégio de falar com o professor Irineu sobre qualquer assunto, seja nos corredores do departamento, seja no café ou em qualquer outro lugar ou ocasião, pode confirmar que ele não se enquadrava nessa categoria. Para a enorme maioria das pessoas que lhes eram feitas, a resposta passava por uma indagação bibliográfica. Sempre que alguém perguntava alguma coisa para ele, respondia uma bibliografia, ou no mínimo, um lampejo do tipo, tenho algo sobre isso em casa, ou já li algo a respeito. Existem os compradores de livros que os têm para lembrar a si mesmos que aquele assunto é importante o suficiente para alguém ter dedicado páginas e páginas de seu tempo a ele. Que um livro, ainda que não lido de cabo a rabo, pode ser folheado, consultado, minimamente manuseado. Quem nunca parou no corredor de uma biblioteca e descobriu algo interessante, que o diga. Quem nunca, em uma livraria, teve a sua atenção chamada de maneira casual por um título e decidiu pôr as mãos nele e abri-lo? Quem alguma vez já o fez, caiu no feitiço das musas. Me agrada pensar que num ambiente como que nos encontramos, essa tenha sido uma situação bastante comum. O que posso transmitir a vocês aqui hoje é que essa paixão pelos livros me contagiou. A convivência me mostrou que o professor Irineu era um amante exigente, e isso me ajudou bastante. Ele sempre me recomendou as melhores obras dos melhores autores. Desse modo, conheci muitos clássicos da história da filosofia da matemática, os principais autores e as perspectivas de cada um deles. Para além da orientação científica de minha formação constante como pesquisador, haviam as recomendações gerais: romances, poesias, teatro, psicanálise, medicina, lógica, ética, costumes, biografias, livros-texto de diversos ramos da matemática pura e aplicada, enfim, pouca coisa escapava ao seu apetite. Uma palavra de origem grega define bem isso: polimatia, que significa saber vasto e variado. Uma curiosidade: eu sempre fazia buscas bibliográficas e depois trazia os nomes para o professor Irineu dar o seu parecer. A ele cabia dizer quais eu deveria ler primeiro ou quais poderia deixar de ler. Minha curiosidade ao fazer isso era descobrir quais daquelas referências que eu encontrava nas minhas leituras ele conhecia. Como era difícil surpreendê-lo quando o assunto era o conhecimento de uma obra de seu autor. Quem conheceu ele sabe que foi bastante difícil falar de algo que ele não conhecesse algo a respeito. Mas eu era teimoso e me esforçava. E consegui. Questionado sobre onde havia encontrado alguns materiais raros no mercado, livros fora de catálogo, antigos e caros, mostrei ao professor Irineu uma fonte nova e alternativa de acesso a livros difíceis. Tenho que, é uma obrigação minha aqui, expressar a minha alegria ao ver a alegria do professor Irineu ao conhecer um certo site, um tal de Genesis Library, que não é o caso aqui nesse momento, mas que se tornou seu lugar de diversão. Durante o período que dispôs de boa saúde, o professor Irineu fazia viagens anuais à Europa para passear e comprar livros. Conhecia as principais livrarias de Paris e de lá sempre voltava com malas cheias e também muitas histórias sobre os livros. Bom, mas continuemos a nossa trajetória. Outro aprendizado que tive durante os anos de convivência é o cuidado com a linguagem, a necessidade de me expressar bem no português e de conhecer outras línguas, tanto na comunicação oral quanto escrita. Nesses momentos, eu vi o rigor do matemático estendendo-se à gramática, e sempre interpretei isso como uma oportunidade de me aprimorar.
tomei para mim as palavras de Sócrates na República, 337d, de que a pena que deve sofrer o ignorante é aprender junto com quem sabe. Particularmente, eu não me ofendia com suas correções, que aconteciam em qualquer situação. Com o tempo e a convivência, eu me permitia até brincar. O senhor perde o amigo, mas não perde a correção ortográfica. Mas ele ria disso, né? Ou, visto de outro modo, né, isso reforçava os laços de amizade pelo apreço à retidão das palavras. Nesse momento de reflexão, acredito ter compreendido o benefício que esse estudo e essa atenção nos traz. Não se trata apenas de aprender línguas diferentes e de saber usá-las. Isso, sem dúvida, é importante, mas é muito mais do que isso. Trata-se, na verdade, de conhecer formas de pensar e de se expressar, de expandir o âmbito da comunicação e de dilatar os horizontes culturais. Durante um bom tempo, eu me questionei como era possível um professor de matemática participar de bancas e até de concursos de livre docência no Departamento de Letras da Universidade de São Paulo. Mais do que isso, como era possível esse professor ser aceito e respeitado nesse meio? Sejamos francos, sabemos das resistências que muitas vezes enfrentamos e até oferecemos às outras áreas que não a nossa. A resposta lenta e gradativa foi o que Platão chamaria de, abre aspas, conhecimento de causa. Fecha aspas. Quando Almas em Agonia se dedica a esse bem comum, representado pela deusa Atena, a primogênita de Zeus, o respeito, o reconhecimento, a equidade emergem de forma natural e ditam as regras das relações. A mensagem que vivenciei foi esta: você quer ser respeitado? Quer ser tratado como igual no seu meio? Então demonstre conhecimento. Tenha propriedade a defender seus pontos, mostre capacidade, justifique-se apoiado em fundamentos sólidos e reconhecidos pela tradição. Com isso, aprender a ser direto e sucinto foi mais uma das habilidades que desenvolvi na companhia do professor Irineu. Quem o conheceu sabe, ele não era de rodeios. Não era dado a dar voltas e voltas em torno do assunto. Privilegiava antes a objetividade e concisão. Costumava dizer que mesmo em uma defesa de doutorado, não permitia que o tempo total ultrapassasse 2 horas. Aos membros de suas bancas, cabia ir direto ao ponto. Essa atitude, para mim, era vista como uma demonstração de seriedade e respeito científico. No momento da defesa de um trabalho de pesquisa, deve privilegiar a obra, os caminhos escolhidos pelo seu autor, a contribuição para o corpo crescente de conhecimentos. Não há espaço aí para egos, para divagações que podem escapar ao contexto. E, mais uma vez, foi esta a ética em que fui educado dentro dos muros da academia e que busco sempre reproduzir. Chegará o dia em que alguém fará uma pesquisa sobre os trabalhos orientados pelo professor Irineu. Não tenho dúvidas de que essa pessoa poderá conferir tudo isso de que falei. Quer dizer, essa preocupação com a linguagem e sua concisão. O que se tornava parte da pesquisa e constituía uma metodologia implícita. Nesse ponto, entramos em outra seara de conhecimentos. A importante questão metodológica, tanto discutida em nosso meio. Quanto a mim, foi-me dada a liberdade de falar a respeito ou não dos meus trabalhos orientados pelo professor Irineu. Digo, a questão metodológica. Ele deixava os seus orientandos muito à vontade para falar disso, para escolher falar disso ou não. E mais uma vez, adotei postura semelhante em minha conduta profissional. Ao fim e ao cabo, a metodologia é o caminho, ou como aprendemos do idioma grego, um método. Se for possível ao leitor visualizar esse caminho ao longo da pesquisa, se o autor deixar claro quais opções teve e quais decisões tomou, baseado em quais autores e argumentos, se tudo for justificado e apresentado de modo que possa ser reproduzido por outro, então me dou por satisfeito. Esse entendimento nada tem a ver com qualquer tipo de julgamento a respeito do que é melhor ou pior. Não, longe disso. É apenas uma questão de conduta. Tive a oportunidade de conhecer diversos dos chamados, como nós costumamos dizer aqui, irmãos de orientação.
pessoas que eu gostaria de convidar a trazer suas impressões do professor Irineu ao longo dos tempos aqui. Infelizmente, chegamos ao inevitável período de ter que reconstruir a figura de uma pessoa a partir das memórias, testemunhos. Nesse esboço, cabe a cada um de nós determinadas linhas que juntas formam uma imagem. A precisão e os limites foram-se junto com a pessoa. E para nós, resta apenas a esfumatura. Bom, apesar de não ter feito uma escola, no sentido formal da palavra, isso é, um grupo de pesquisa devidamente registrado em agências de fomento, com um grande projeto em torno do qual orbitam os trabalhos e ainda com encontros regulares, pode-se notar um fio atravessando as orientações do professor Irineu. Biografias de matemáticos brasileiros e estrangeiros, estudos sobre Euclides, Platão, Aristóteles, Pappus, Descartes, Pascal, questões de lógica que envolviam Frege, Bertrand Russell, enfim, a história e a filosofia e a epistemologia da matemática dão contorno à sua Matesis Universalis, como chamaria aqui. Se não todos, a maioria aqui conhece alguém que foi orientado por ele. Não vou citar nomes, obviamente, para não cometer injustiça com os que certamente esquecerei. Em vez disso, farei um convite a todos, que cada um faça uma pequena busca mental e se pergunte a respeito do trabalho dessas pessoas. Uma vida dedicada ao conhecimento. Assim fica para mim a imagem do professor Irineu. Uma pessoa que tinha um interesse na palavra pelo estudo. Que passou os seus últimos dias lendo, estudando. Conta-nos Platão, no seu diálogo Fédon. Eu gosto de pensar nesse diálogo, nós podemos pensar nele como se fosse a paixão de Sócrates. Que são os últimos dias de Sócrates esperando para cumprir a sua pena, na prisão. Bom, enquanto Sócrates aguardava o cumprimento da sua sentença, estudou e praticou poesia. Émile Cioran, filósofo romeno radicado na França, conta que enquanto era preparada a segunda, Sócrates estava aprendendo uma área com flauta. Questionado, para que serviria aquilo? Respondeu, para aprender essa área antes de morrer. Hoje olho para trás e reflito quanto tudo isso influenciou nas minhas escolhas. E nada me parece mais apropriado como o evento que testemunharemos logo mais, o plantio de uma árvore, pois aqui o professor Irineu lançou muitas sementes. Algumas delas brotaram, outras partiram em busca de outro solo e de outros nutrientes. Mas é aqui que flui a seiva do melhor, fazer um trocadilho aqui, presente grego que ele nos deu. E é aqui que a sua sombra irá sempre nos refrescar. Hoje, digo com extrema gratidão, que foram essas as impressões que me marcaram, que carrego comigo e que tento transmitir a meus alunos. Eu gostaria de terminar com uma frase retirada de um filme que eu gosto muito e assisto sempre que possível. O filme de 2000 se chama Encontrando Forrester. Foi dirigido pelo diretor americano Gus Van Sant e, para os curiosos, nada direi sobre o roteiro, sem spoilers aqui. Insisto que o assistam. E em determinado momento chave dessa obra, um dos personagens diz para o outro: bom, ele diz: o silêncio daqueles que se foram antes de nós não pode afirmar a inquietude daqueles que virão. É isso. Obrigado. Tem mais um pacote de lenço no
muita coisa, né? Eu aqui também vou colocar um pouquinho de experiência. Mas eu conheci também o professor Irineu já no primeiro ano da graduação, quando ele ministrou de estruturas algébricas. E me impressionou muito mesmo, assim, ele como professor, no primeiro lugar, assim, porque, bom, sim, aquela lousa bonita, todas as letras desenhadas, tudo tão certinho, as listas de exercício, para mim, assim, era só seguir, assistir a aula, fazer as coisas que ele passava, assim, isso já garantia o sucesso, era tudo muito bem paulatino, mastigado, assim, dava para acompanhar. Então, na minha vida toda, assim, eu me prendia muito ao que o professor falava. E poucas vezes na graduação eu pegava livro, eu estudava mesmo pelo que o professor passava. Algumas vezes até cheguei a consultar, mas então, se o professor passava de uma maneira bem clara, isso já garantia o meu sucesso. Assim. Depois também, como diretor, eu lembro dele como diretor do Instituto, acho que foi alguns anos depois que eu também ingressei, né? E eu lembro também, eu tenho uma assinatura dele, uma bolsa que eu consegui, nem sei como chama essa bolsa, mas é uma bolsa de auxílio para estudantes que precisavam, não sei se era de extensão, enfim, mas depois eu não tive tanto contato. Depois eu fiz um mestrado, não foi com ele, mas tive contato com ele como professor. E me marcou assim muito porque no doutorado, que ele foi realmente meu orientador, né, eu engravidei, mas assim, uma coisa assim que me dava muita parte humana, que eu sei que ele nunca duvidou, eu tinha capacidade de terminar o doutorado, mesmo tendo engravidado. Ele não questionou nada, ele sabia que eu conseguiria. E eu aprendi muito com ele, né, a parte de uma qualidade muito importante que o Gustavo falou. Eu acho que para mim me marcou bastante. Ele deixava os orientandos bem à vontade para escolher o que queria fazer. Isso eu acho que é uma qualidade muito importante, porque eu entrei no doutorado com um projeto e eu mudei assim e desenvolvi o terceiro projeto, porque no caminho dos estudos que eu fui descobrindo, me apaixonando pela filosofia e tomando um outro rumo, deixei no primeiro projeto e segui no outro, e ele sempre apoiou. Então isso é uma coisa assim muito importante. E é isso, eu sou muito grata, né, por todo o caminho. Depois, recentemente, eu acho que ele me chamava para praticamente todas as bancas, né? Então eu estava sempre vendo mesmo o professor Irineu, apesar, talvez ele, por ter um jeito mais reservado, eu também, nós não tínhamos tanta assim afinidade, mais profissionalmente mesmo que a gente conversava, porque acho que nós dois, assim, o jeito de cada um, mas eu tinha ele assim como um pai, uma figura que estava sempre ali. Eu sabia que eu podia contar com ele, assim como ele, eu acho que ele sabia também que ele podia contar comigo. E eu senti muita falta mesmo com a perda do Irineu, porque eu sabia que eu vinha pra cá, ele estava sempre aqui, desde quando eu tinha 17 anos. Eu sabia que eu ia chegar aqui, eu ia encontrá-lo. Eu sei que hoje isso não pode acontecer mais, mas... E pra mim foi assim, não sei, uma relação mesmo de uma pessoa que eu podia contar, uma relação quase que paterna mesmo. Eu sabia que se eu precisasse, era uma pessoa que eu podia contar. Então, uma pessoa admirável, né, sem dúvida, na carreira, nos estudos, na dedicação. Sei que o meu nome está muito longe, né, de conseguir, né, contribuir da forma como contribuiu e o jeito dele e tudo mais. Enfim, eu tenho uma gratidão muito grande. E quando eu soube da morte dele, eu estava viajando, eu soube depois, na verdade. Quando eu cheguei, assim, então, foi uma coisa difícil para mim. Assim, para mim não ter vivido, estar aqui, né, nesse momento todo. Mas enfim, acho que é isso. Sou muito grata e vou sentir muita falta do Irineu, com certeza. O Irineu era padrinho dos meus dois filhos. Irineu
quero agradecer você por me encher de lágrimas, entendeu? E das suas lágrimas que eu sei o quanto você adorava ele, entendeu? E vários aqui, né, presentes aqui, e a Tatiana ali está. E aí eu fiquei pensando nisso também, como a Renata estava viajando, né, estava, aliás, voltando de férias, uma semana com meus 2 filhos, esses que ele é padrinho, e que eles resolveram convidar o pai para umas férias, fomos para os Lençóis Maranhenses, é a segunda revoada, um está na França, o outro está fazendo estágio em São Paulo, eles falaram, ó, tiveram essa ideia, vamos, passamos uma semana ótima, estamos chegando em São Luís, nos Lençóis, toca o telefone, é o Rodolfo, você fica sem internet, o Rodolfo, ex-aluno aqui, vocês conhecem, ex-aluno, então, e aí, pronto, fui sabendo das notícias todas, sumiu a internet, cheguei em São Luís, o mais velho, estou mais desesperado, tentando trocar minha passagem para Guarulhos, mas não dava certo, entendeu? Eu tinha passagem para ir para o Rio, e aí tentando trocar, mas na hora que eu chegar já ia ter tido inteiro e pronto. Mas eu acho que é bacana ficar lembrando as histórias das antigas aqui, ainda mais para vocês da nova geração aqui, mas era 83, entendeu? Eu tinha 12 anos, eu cheguei aqui para procurar. Eu cheguei aqui, né, assim, cheguei aqui, não, era 10 anos, isso, assim, aí cheguei aqui junto com a Cláudia Segadas, que certamente, né, amiga da família e está aí, né, também está aqui o tempo todo e tal. Cheguei aqui lá na Rua 10, né, aqui não, lá na Rua 10, para saber a informação do mestrado. A Maria Laura tinha dito que tinha o mestrado aqui, saímos eu e Cláudia, depois o Gilmar nem veio fazer a prova depois, mas eram 3 amigos de uma turma lá da UFRJ. Viramos eu e Cláudia. E chegamos lá e batemos naquele negócio, a matemática é lá, primeiro batemos, a matemática é por ali. Chegamos lá naquelas casinhas lá e, primeira porta aberta, de manhã, nós viramos à noite no ônibus, de quem que era? Não, sobre esse curso tudo bem, mas não é comigo não, entendeu? Nossa, assim, não. Vai ali e tal, procura o Luiz Dante, ou a professora Maria. Não, assim, Cláudia, acho que é assim, então. Ele estava naquela posição que vários de vocês conhecem, certo? Um livro assim, anotando alguma coisa do livro, e anotando assim, e indo. Essa era uma figura que quem fosse embora, né, podia ter desistido ali, ia ficar com essa imagem do Irineu, né? Mas tem várias outras imagens, né? O Irineu era essa coisa, essa dureza assim por fora, e depois uma moleza que ficava tomando coisa de todo mundo, da Renata, do filho do outro. Marcelo, você está bem? Você está sei lá o quê? Você sei lá onde? Então, era o tempo todo, né? E para fazer vocês rirem, era, né, a história dos bifinhos, que é a melhor do mundo. A Tatiana talvez deve lembrar, ela já morava em São Paulo, né? Ela estava indo para lá ou tal. Mas volta e meia a Maria me chamava para almoçar lá na casa da Rua 4, chegava lá para almoçar e o Irineu já chegava reclamando, você entende? Tive que comprar mais bife, já veio esse favelado, desgraçado, esse carioca aqui para comer mais bife e tal, e pronto. Ele fazia uns bifinhos, rapaz, de alcatra, não tinha nem bandejão aqui, era um prato feito que tinha lá na 10. Ah, cara, os bifinhos do Irineu era para lá que eu não queria nem saber. 10 era pouco, uns 15 devia ser mais ou menos razoável. Não vai parar de comer agora não? Então a Maria morrendo de vergonha e tal. Então esse era o Irineu e que depois pediu para o diretor para ele pedir ponto facultativo, pedir afastamento no dia para ele ser o diretor, que ele vinha na minha defesa de mestrado. Na época os diretores vinham na defesa, entendeu? E ele deu um texto daqueles assim, inteirinho, com aquela letrinha dele, né? Aquela letrinha aqui do livro do Bourbaki, né, no curso de álgebra abstrata que deu ali, né, ficava lá com aquele livro até hoje, lá na salinha do LEM, do laboratório lá, fazendo a prova oral. O primeiro produtório que veio lá assim, eu falei, não sei. Aí o Irineu, tenta isso. Aí eu fui embora e fiz. Depois ele ficou na dúvida, ele me disse, sei lá, um ano depois, será B ou A, aí me deu outro exercício, entendeu? E tal, era a prova oral, estreando com o Irineu aqui. Gente, eu já chorei tanto essa semana, já chorei aqui mais por causa do Irineu também. Então, muito obrigado pela homenagem, muito obrigado a vocês, Tatiana, Beth, maravilha, todas essas várias gerações aqui, né? 83, estamos aqui agora 35 anos após, né, da abertura oficial, né? 35, começo do ano que vem, da primeira turma aqui em março, entrando naquele, né? Ô, Fadelado, vai com a roupa direita, né? Toda vez
sujeito que não bermuda com tênis para o negócio lá. Tá? Depois pegou a mesma coisa, mas ele não reclamava mais. Eu também quero falar alguma coisa. Eu acho que eu fui a pessoa que há mais tempo conheci bicudo, como nós chamávamos. Era o tempo em que houve o GM, Grupo de Estudos de Ensino de Matemática, liderado pelo professor San Jorge, que na ocasião o San Jorge era posto como o educador, porque ele se metia com a matemática, procurava gente de fora, organizava no Mackenzie aqueles grupos de professores de matemática, envolvendo os nossos professores da universidade, os professores em exercício em sala de aula e alguns alunos que tivessem interesse. Nos anos 60, nós nos encontrávamos quase todos os sábados naquela reunião do GM. Depois, saí daqui, nós fomos para São Carlos, eu me afastei um pouco do grupo, mas antes aqui, na criação de Rio Claro, quando nós estávamos aqui, o Bicudo também veio para ficar conosco aqui. Então tivemos um outro contato, e esses contatos foram ficando de família ou de grupos diferentes, como é que nós estávamos. E quando o Nelson foi eleito professor emérito da Universidade de São Paulo, o Bicudo, com toda aquela letrinha, como você disse, com aquela coisa, compôs essa é a outra arte que ninguém falou, o poeta. Ele escreveu, eu tenho isso guardado entre os papéis importantes do Nelson, ele escreveu uma poesia muito linda, falando todo do mérito do Nelson e daquilo que ele admirava. Então, nós fomos tendo contatos diferentes. E, por fim, quando eu voltei para Rio Claro, na criação, ou logo depois da criação da pós-graduação, o Bicudo era diretor. E ele dava um curso de álgebra e diz, você vem, mas você vai ter que dar o meu curso, porque diretor não dá curso. E eu dei aquele, em sequência, o curso que ele dava. Então, os nossos encontros foram em diferentes situações, em diferentes oportunidades, mas sempre ligando professores, o profissional e o amigo. Essa fala da senhora não fez lembrar uma coisinha, que assim, uma coisa que me ocorreu em casa, eu não coloquei no papel. Essa questão das lembranças não é algo contínuo. Todo mundo que em algum momento está fazendo alguma coisa em casa, está preparando uma aula, está fazendo alguma coisa, e a memória vem. Do nada, alguma coisa faz lembrar, a gente sai fora do que está fazendo, fica alienado ali com aquelas memórias. Bom, esse foi um momento desse. Na ocasião, faz pouco tempo, da defesa do Luiz, que fez uma tese sobre um matemático italiano. Como é que era o nome dele? Como é que chamava lá? Até que veio a filha dele para a defesa. A filha dele foi parte do Castrucci. Foi a tese sobre... Ele era bem ligado. Foi a tese... Isso, ele fez um ótimo trabalho sobre a vida do professor Castrucci. A filha dele veio. E nós fomos depois almoçar. Me encantou assim, vendo aquela senhora falando, se fosse uma mocinha, gente, vocês não acreditam, papai adorava esse rapaz. Falando em meu, papai adorava esse rapaz. Ela falava assim, sabe, com carinho, falando do pai dela. Do nosso grupo. Falava assim, rapaz frequentava minha casa, papai era doente por causa dele, não sei o quê. Era legal. A poesia dele, sempre que ele escrevia, muito calorosa, e refletia o bem-querer da pessoa a quem ele se referia. E só tomando gancho do que vocês falaram, o amor dele dos animais, eu lembro que quando a gente era bem pequena, ainda nem havíamos ido para os Estados Unidos, e o professor Mário tinha uma cachorra, a Salva, e ele deu a cachorra para a gente. E quando fomos para os Estados Unidos, a cachorra ficou lá. E eu tinha 7, mas eu tinha 8. E todo dia, fim de semana, a gente ia na cama dele. Pai, e a Salva telefonou? E ele sempre imitava a voz do cachorro. Telefonou, disse que fez isso. E quem conviveu, né, a Beth, todo mundo que conviveu
mandava mais em casa, ele fazia a voz do cachorro. O cachorro tinha um gafinho, o cachorro comia isso, o cachorro comia aquilo. E também ele sempre participava, né? O lema dele não basta ser pai, tem que participar. E quando a minha irmã entrou na medicina, a gente brincava que ele ficou tão orgulhoso que alguém ligava engano e ele contava a história. Não, mas minha filha entrou na universidade. Ele foi ao trote com ela e eu pensando, pelo amor de Deus, eu não quero que meu pai vá ao trote da São Francisco comigo. Ele sempre participava. Eu fui fazer alemão, tinha que estar 3 horas da manhã na fila do dedo. E meu pai saía de Rio Claro e estava lá 3 da manhã. E eu ficava doente, porque meu pai ia lá buscar a gente. Então depois, quando eles ficavam com a Beth, a gente já não conviveu tanto no começo, né? E as crianças falavam, ué, mas por que você faz isso? O vovô, assim, participava muito. Eu falei, porque vocês não conheceram o vovô como meu pai. Ele foi meu pai, ele fez tudo por mim. Tudo que ele precisar, eu vou fazer por ele. Ele é meu pai. E depois, no fim, infelizmente pela doença, mas a gente conviveu mais, e as crianças puderam ver a pessoa que ele era, que eles não tinham tido tanta convivência. Então é isso, eu sei que ele vai estar rindo, vai estar com os bichos lá, vai estar com os livros, e era isso, do direito. Pai, o que eu compro? Compra tudo. Posso comprar? Compra tudo, compra todos os manuais. E é isso, né? Então, mesmo agora, dentro do tempo e espaço, eu vou ficar com os livros, porque era o amor dele, eu não consigo, talvez um ou outro desfazer, mas eu consigo, era o amor dele, como é que eu vou me desfazer de uma coisa que ele... Uma viagem que trazia 60 livros, uma mala. Fazia 20 xerox por semana. Não, acabava aqui, acabava. despachava, tinha na mão, imagina se ele ia despachar os livros. Tinha do ladinho. Eu convido a todos para nós irmos então ao antigo, podemos continuar contando algumas histórias, algumas lembranças nesse momento.